Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Márcio, do meu, do seu, do nosso canal Sempre Fla. Galera, vamos falar de contratações, de renovações e de muitas especulações do mercado. Vamos também falar de uma possível data para a apresentação do novo treinador do Flamengo e muito mais. Mas antes peço a vocês que cheguem amassando aquele dedão no like, aquele like de confiança e compartilhando em todas as suas redes sociais. Recomende o canal Sempre Fla aos amigos e familiares e também não se esqueça de acionar o sininho das notificações, que é muito importante, porque toda vez que postarmos um vídeo aqui e um conteúdo, você será notificado na hora. Galera, comente nos vídeos, ajude o nosso canal a ter visibilidade e ser notado pelo YouTube de forma satisfatória ao canal, buscando um melhor reconhecimento. Então, vamos começar com as nossas matérias de hoje. Galera, lateral é oferecido ao Flamengo, que aguarda a chegada ainda de Vitor Pereira para abrir negociações. Vitor Pereira não foi nem oficiosamente oficializado, né? Mas já estão apontando os setores que o Flamengo precisa aí de melhorias. E a priori, o português destacou dois caminhos, a lateral e o meio-campo. Né? Isso também é visível a todos nós torcedores. E para solucionar pelo menos a metade do problema, o mais querido avalia a contratação de Ângelo Preciado, oferecido ao clube. Esse Ângelo Preciado é um excelente lateral que disputou aí agora no Catar pela seleção equatoriana. Fez uma belíssima Copa do Mundo e é um jogador que ainda é novo ainda. É um jogador que pode ali chegar e botar a camisa do Flamengo e ser titular absoluto ali, hein? As características desse lateral que pertence ao GenK da Bélgica agrada a diretoria do clube carioca. Contudo, os cartolas entendem que é necessário aguardar a avaliação de Vitor Pereira. O objetivo que o campeão da Libertadores é oferecer um salário compatível ao recebido por Rodinei, ou seja, nas casas dos 300 mil reais. Um belo salário, né? E o jogador está vinculado ao GenK até o meio de 2023, ou seja, o equatoriano que disputou a Copa do Mundo do Catar pode assinar um pré-contrato a partir agora de janeiro para ficar disponível, né? No entanto, né, se o técnico quiser ter antes, o Flamengo pode abrir negociações com os belgas para segurar a liberação imediata. Com a saída de Rodinei, a direção do Olympiacos da Grécia, o Flamengo conta só com dois nomes para o setor, Guilherme Varela e Mateuzinho, dono da posição. E quase todo ano, camisa 22 de Rodinei é esperado lá para o clube europeu, né, nesse final de semana para se apresentar e realizar exames, né? Ele irá assinar um contrato válido por 2 anos e meio, ou seja, até metade de 2025. Seja feliz e muito boa sorte ao atleta Rodinei. É só o que desejamos, né? Lembrando a vocês que o jogador aqui que ainda tem 24 anos, esse jogador equatoriano, né? É um grande jogador e 2 times da França estão sondando a situação do time do jogador equatoriano, né? Então o Flamengo pode ter uma disputa muito grande ali para trazer esse jogador, né? Outro, a Arrascaeta, que tem proposta do clube aí da Inglaterra, né? O Arrascaeta tem grande proposta pelo que ele mostrou lá na Copa do Mundo, nos 2 jogos finais que ele jogou com a camisa uruguaia, já despontou no mundo todo aquilo que a gente já vimos aqui no nosso Flamengo, né? Aquela qualidade toda, agora tá cheio de gente querendo contratar o nosso mago, o nosso grande jogador Arrascaeta. E esse bom desempenho de Arrascaeta na Copa do Mundo 2022 está cheio de assédio, aumentando cada vez mais. De acordo com a informação do jornal inglês Tribal Football, o Chelsea, o Arsenal e o Tottenham teriam interesse na contratação do apoiador de 28 anos. Aqueles clubes de Londres, né, estão querendo contratar o Flamengo. Aquele portal Calcio Mercado diz que o Borussia Dortmund da Alemanha também teria interesse no jogador. A multa de Arrascaeta, cerca de 40 milhões de euros, algo em torno de 220 milhões. Né? O seu vínculo com o clube da Gávea é até 2026. Arrascaeta foi o principal destaque da seleção uruguaia na Copa do Mundo no Catar. O jogador não entrou na estreia contra a Coreia, teve grande desempenho contra a equipe do Seleção de Portugal e fez 2 gols na Celeste sobre o Gana, vitória 2-0. O sul-americano, por causa de saldo de gol, foram eliminados. E o outro nome especulado pelo lado da Gávea também, né, através do jornal inglês, explica também a tentativa do Flamengo
em se aproximar ali de Felipe Coutinho, né? Almirall, jornal ali na Inglaterra, diz que o Flamengo tem uma aproximação com a Aston Villa para tentar melhor conhecer a situação do atleta Felipe Coutinho. Em resumo, a ideia do Flamengo é conseguir finalizar a operação por empréstimo, né, com a opção de compra, mas os ingleses rechaçaram a possibilidade, informando que só aceitaria negociar vendendo o jogador. E dessa forma o Flamengo retirou completamente o time de campo. Dessa forma fica totalmente inviável a vinda do Felipe Coutinho para o Flamengo nesse momento. Galera, vou falar também de alguém que vai ficar por mais uma temporada por aqui. Eu falo de Davi Luiz. Davi Luiz aceitou a proposta de renovar contrato com o Flamengo. Galera, Davi Luiz foi contratado em setembro de 2021 com o status de craque mundial. O zagueiro correspondeu às expectativas e liderou, né, o clube nas principais conquistas de 2022. Agora, o jogador promete dar novas alegrias à nação em 2023, pois assinará a renovação de um contrato com o Flamengo, né? E alguns detalhes estavam sendo discutidos entre as partes, mas Davi Luiz aceitou a última proposta feita pelo Flamengo. Um novo vínculo com o atleta terá duração de 1 ano, ou seja, até dezembro de 2023. As informações foram publicadas, né, primeiramente pelo GE. Boa sorte ao nosso xerifão da nossa zaga. E lembrando que o zagueiro é uma das principais lideranças do elenco, que se tornou homem de confiança de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. Além disso, a parte técnica de Davi Luiz é considerada acima da média, e por isso o clube se esforçou para manter no elenco, né? O próprio jogador, né, vale citar que tinha interesse de permanecer no clube rubro-negro para continuar brigando por títulos. E desde que chegou ao Flamengo, Davi Luiz entrou em campo 57 vezes e deu uma assistência, e ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores da América 2022. O zagueiro fará 36 anos em abril de 2023 e promete usar toda a experiência para continuar levando o mais querido ao lugar mais alto do pódio. Galera, voltamos a falar também de estádio, e não falávamos aqui já há um bom tempo, né? E de forma exclusiva, a Caixa Econômica desmente o veto a uma construção do estádio do Clube Regata Flamengo. A Caixa Econômica afirmou que estudo de viabilidade sobre a construção do estádio ali ainda estão em andamento, né? E o Flamengo segue determinado em construir o estádio próprio, né? O alvo do mais querido é o terreno ali no antigo gasômetro, no Porto Maravilha. Depois de circular rumores de que a Caixa Econômica, que é a dona do local, havia vetado a construção da área rubro-negros, né, a entidade desmentiu a informação. Em contato exclusivo com a reportagem, né, representante da Caixa Econômica disse que estudos ali envolvendo a possibilidade do Flamengo em construir um estádio ali ainda não foram concluídos, né? E desse modo não existe decisão para o caso até o momento, ou seja, não houve nenhum veto com relação ao interesse do Flamengo em construir um estádio do terreno onde ficava o antigo gasômetro no Rio. A Caixa informa que a visibilidade e a conclusão não foi concluído ainda, né? Então não pode concluir nem nada, nem proposta, nem conclusão nenhuma. O banco trabalha em comum acordo com o Rio de Janeiro para a revitalização e desenvolvimento da região do Porto Maravilha. Então é aquele negócio que o governo, o atual governo, o governo que vai entrar, tinha falado que melou tudo, que ninguém vai ajudar mais o Flamengo a ter o estádio, tudo conversa fiada, tudo fake news, como sempre foi, né? Toda vez é fake news para atrapalhar uma transação do Flamengo. A verdade é que a Caixa Econômica não disse não ao Flamengo, não falou não quero, não vou vender, não vou negociar, aquilo ali é meu, não quero que vocês entrem. Não, apenas o estudo ainda está sendo feito para chegar a uma conclusão bom para o Flamengo e bom para a Caixa Econômica. De certo é que a Caixa Econômica não disse não definitivo ao Flamengo, nem disse não e nem disse sim. Estão em fase de conclusão e no momento exato vamos ver o que eles vão sentar, vão conversar e vão ver o que vai ser acertado. Mas como vinha dizendo, a Caixa Econômica não disse não ao Flamengo e a situação ainda do lado do gasômetro ainda está em aberto, com possibilidade o Flamengo ainda
conseguir comprar a área ainda, e dependendo ainda de acertos ainda, de coisas estratégicas ainda, a localidade, ao terreno, aquela situação do gás toda, vão ser acertadas ainda, vão ser definidas, mas como já tinham falado que tinha melado a transação, que a Caixa Econômica bateu o martelo que não queria, porque não queria vender o Flamengo, tudo balela, tudo história, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mais um que está bem próximo de continuar no Flamengo, né? Apesar do Olímpico tentar contratar Ayrton Lucas, né, o Spartak de Moscou aponta que o destino dele será mesmo o Flamengo, né? O Olympique Marseille tá com aquela birrinha no caso do Gerson, né? E o Flamengo tentou contratar lá de todas as formas, né? Tentando repatriar o Gerson, né? Mas o Olímpico não gostou, né? E tá fazendo aquela pirracinha aí, querendo melar essa transação do Flamengo com o Ayrton Lucas, né? E esse lateral esquerdo é muito promissor, né? E o Flamengo tem conversas bem adiantadas para contratar Ayrton Lucas do Spartak Moscou. O Flamengo está planejando já essa temporada de 2023. E antes das contratações, o Flamengo visa manter algumas peças para o próximo ano. É o caso desse lateral Ayrton Lucas, que pertence ao Spartak Moscou emprestado, né? E o Flamengo tem um concorrente de peso, né? É o Olympique de Marseille da França, né? Esse clube francês está buscando informações para contratar o lateral esquerdo. O Spartak, contudo, sinalizou ao Olympique que a negociação entre Flamengo está avançada, onde Ayrton Lucas pretende continuar aqui no futebol carioca, e assim os dirigentes do Marseille estão começando a monitorar as tratativas para ver o que se resolve entre Ayrton Lucas, entre Spartak e o Flamengo. No que for resolvido, eles tiram o corpo fora ou eles entram firme para contratar o Ayrton Lucas, né? Com mais uma pirracinha naquele imbróglio do Gerson, que praticamente a mídia toda botou ele na gávea, porque o pai dele abriu aquela boca toda querendo jogar ele no Flamengo de tudo quanto é jeito, porque ele estava lá na reserva, que o treinador atual que botou ele para a reserva, né, não deve ter gostado, o jogador não deve ter gostado, o pai não deve ter gostado, porque tirou ele da mídia, de uma certa forma tirou ele da seleção brasileira, e porque queria jogar ele aqui no Flamengo, e eles, dirigentes deles lá, viram que não era bem assim, melou qualquer tipo de transação, e tá querendo aí furar o olho do Flamengo nessa transação com o Ayrton Lucas, mas com certeza não vai conseguir, porque o Ayrton Lucas quer ficar aqui no Rio, quer ficar no Flamengo, quer ficar no futebol carioca. Então, também salientar que Ayrton Lucas, né, e o Flamengo tem tudo acertado, faltando apenas entrar em acordo com a forma de pagamento ao Spartak, que não deve ser problema. As informações foram divulgadas inicialmente pelo Júlio Miguel Neto, né? O time de Moscou quer receber pelo lateral no menor número de parcela possível, como diminuiu de 9,5 milhões de euros, cerca de 52,2 milhões na cotação atual, para 6,5 milhões de euros, 35,7 milhões, né, a pedida pelo lateral do Spartak, não quer que parcelem muitas vezes o pagamento, né? E esse é o motivo do entrave nas tratativas, e a compra do lateral esquerdo, né, é um empecilho, por isso que não foi anunciado de forma oficial. O empréstimo do Ayrton Lucas do Flamengo termina agora no dia 31, né, 31 de dezembro. O novo vínculo do lateral esquerdo com o rubro-negro, caso seja concretizada a negociação com o Spartak, será de 4 anos, né, de dezembro de 2026. Né. As partes salariais também estão todas acordadas entre as partes, né, em torno de 41 jogos de 2022, com 2 gols e 6 assistências. Esse Ayrton Lucas, além de novo, né, ele tem muita velocidade e é muito bom jogador na saída de bola, da defesa para o ataque, né? Galera, agora tomara que o Flamengo consiga a compra definitiva do Ayrton Lucas, que vai reforçar muito o nosso lado esquerdo. E tem mais essa ainda. Empresário de Claudinho abre o jogo sobre as negociações com o Flamengo. No último fim de semana circulou pelas redes sociais o vídeo de Claudinho curtindo uma festa, cantando música na torcida do Flamengo. E os rubro-negros se empolgaram com a possibilidade do jogador Zenit ser contratado pela equipe. Nem tanto, os agentes do meio atacante dizem que as chances são dificílimas, né, de repatriar o atleta na próxima temporada, né? E os representantes do Claudinho, né, explicou as condições, né, que ele acabou de renovar contrato até 2027. O Zenit, inclusive, trabalha para o jogador ter o passaporte russo. A informação que obtive é que não tem nada definido
não tem transação nenhuma, o Flamengo não tem dinheiro para tirar Claudinho do Zenit. O clube não quer vender o jogador e quando o clube rico não quer, não há como tirar. Disse o jornalista Jorge Nicola. Então fica muito complicado, né? O Claudinho ainda tem contrato para frente ainda, o clube não quer desfazer, né? E ainda pensa ainda em naturalizar o jogador ainda. Aí fica complicado. Há interesse muito grande do Zenit no jogador e a negociação é muito complicada. Nesse momento ela é totalmente inviável, galera. Vamos falar agora do nosso futuro treinador. Eu falo de Vitor Pereira, que terá 26 dias de preparação antes da primeira final pelo Flamengo, que será a Supercopa, que está marcada para o dia 28 de janeiro, ou seja, cerca de 26 dias depois da apresentação do técnico Vitor Pereira. O Flamengo já definiu o treinador para a temporada 2023. Esse treinador é o português Vitor Pereira, que já tem um acordo verbal com o clube rubro-negro e deve assinar o contrato no dia 1º de janeiro, data na qual o vínculo com o Corinthians está encerrado. E desta forma, o técnico terá cerca de 26 dias de preparação antes da primeira final pelo mais querido. Isso porque a primeira decisão do Flamengo na temporada 2023 será pela Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, ainda sem local definido. A final está marcada para o dia 28 de janeiro, ou seja, cerca de 26 dias depois da apresentação do Vitor Pereira no Flamengo. O treinador, terá a chance de conquistar o título rubro-negro em menos de um mês ali à frente do clube. Pode entrar com tudo português ali, hein? É importante destacar que os jogadores do Flamengo irão ser representados no dia 26 de dezembro. Na primeira semana de atividade, os atletas participarão de treinos físicos antes de começar a trabalhar com bola no gramado. Desta forma, o técnico Vitor Pereira chegará ao clube com os profissionais perto da forma física ideal. Apesar da primeira final da temporada ser realizada no dia 28 de janeiro contra o Palmeiras pela Supercopa do Brasil, o Flamengo estreia na temporada no dia 14 ou 15 do mesmo mês. Isso porque o Campeonato Carioca inicia-se na segunda semana de 2023, com o duelo entre o Rubro-Negro e a Portuguesa do Rio de Janeiro no Maracanã, galera. E vamos falar também aqui sobre a polêmica desse Campeonato Carioca, que nem começou ainda e já está dando uma polêmica tremenda, né? O Fla rebate rivais e apresenta justificativa para receber mais no Campeonato Carioca 2023. Após ser alvo de duras críticas de Botafogo e Vasco, o Flamengo emitiu uma nota oficial, onde rebateu os rivais e apresentou a justificativa para receber mais do que eles do direito de transmissões do Campeonato Carioca 2023. O Alvinegro, o Cruz Maltino e também o Fluminense recusaram a assinar o contrato com a proposta que foi feita, onde o Rubro-Negro receberia o dobro do trio, né? O Tricolor foi o único que não emitiu nota oficial e não subiu o tom com o clube da Gávea. Galera, isso está dando um tremendo embrolho aí, né? O presidente Rodolfo Landim defende que a proposta onde o clube recebe mais, do que rivais do Rio. E os presidentes das outras organizações como Botafogo e o Vasco da Gama estão completamente pirando e pensam o contrário. Após ser alvo de duras críticas, o presidente emitiu aí essa circular, explicando aí os outros clubes, o Alvinegro, o Cruz Maltino, o Fluminense recusaram assinar esse contrato, conforme eu já disse aqui, E o Vasco diz que não assinará o acordo de transmissão do Campeonato Carioca, E o Botafogo acompanha o Vasco e não vai assinar acordo nenhum de transmissão do Carioca, já pelo lado da FERJ, de Filho Carioca 2023, e mantém o formato de anos anteriores. O comunicado, o Flamengo apresenta os números de torcida, audiência, redes sociais, entre outros, para justificar a diferença dos valores dos rivais, e enaltece o trabalho financeiro que tem feito os últimos anos, dando uma leve cutucada em Botafogo e Vasco, que aderiram à SAF, Diz assim: são investimentos bancados exclusivamente pela capacidade financeira do clube, sem qualquer receita advinda de investidores internos. Isso diz a nota. A oficial do Flamengo vai dizendo, em relação às notas oficiais publicadas pelos clubes co-irmão, com direito de transmissão no Campeonato Carioca, o Clube de Regatas do Flamengo, mesmo definindo que qualquer negociação financeira deve ser tratada com algo particular de cada agremiação, vem a público deixar claro o seu posicionamento da referida questão. O Flamengo
graças ao seu trabalho realizado nos últimos anos, tem feito investimentos importantes no seu departamento de futebol, de forma a dar mais competitividade ao time e a oferecer o melhor espetáculo, não só aos seus milhões de torcedores, como todos os amantes do futebol. São investimentos bancados exclusivamente pelo próprio clube. Galera, isso aí é a nossa resposta, né, do Flamengo aí, mediante o merecimento, porque é o time que leva mais torcida, é o time que mais caro, é o time que vende mais camisa, é o time que agrega mais patrocinadores. Isso aí não tenha dúvida que o campeonato sem o Flamengo é um campeonato falido, né? E vamos ver se ele chega ao denominador comum aí, né? Para que esse campeonato comece e que seja um belíssimo campeonato. Galera, especulações à parte, se dizem que as conversas com o Tottenham pelo Lucas Moura estão bem adiantadas. O meia Lucas Moura, atualmente no Tottenham, está sendo monitorado pelo Flamengo, que já iniciou conversa com o clube inglês pelo jogador. O jogador tem contrato na Premier League do futebol inglês até o final da temporada de 2023, né? O interesse do Flamengo seria contar com o atleta no Mundial de Clubes em Barça. Ou seja, precisaria de um acordo com os ingleses para a liberação do meio-campista. Vale lembrar que assumiu a diretoria, desde que assumiu a diretoria, o Marcos Braz foi responsável, junto com o Bruno Spindl, de contratações de jogadores vindo da Europa, como exemplo de Rafinha, Felipe Luiz, Arthur Vidal, né? E outro jogador que pode vir do futebol europeu está no radar. A diretoria do clube carioca é Lucas Moura, que chegaria como grande reforço, né? Como está em final de contrato na Inglaterra, Lucas Moura não descarta o retorno ao futebol brasileiro, mas o Flamengo deve ter a concorrência pelo jogador. O Sevilha da Espanha também está de olho no meio atacante da próxima temporada, e o Flamengo, por sua vez, não tem a concorrência espanhola e deve apresentar um bom projeto ao atleta. A atual temporada para Lucas Moura não tem sido como esperava, em apenas 10 partidas não deu assistência, né? E na anterior havia tido 45 jogos com 6 gols e 8 passes. Lucas teve passagem pela base do Corinthians, mas se despontou, foi no São Paulo, onde foi campeão da Copa Sul-Americana e um dos principais destaques do time. Sendo negociado em 2012 ao PSG por 100 milhões na época. Após 6 temporadas no PSG, né, foi negociado ao Tottenham, onde está desde 2017. Sempre alternou a titularidade e a reserva, então, né? O auge da carreira no clube inglês foi em 2019, quando ele marcou 3 gols na semifinal da Liga dos Campeões, sendo o herói na classificação contra o Ajax da Holanda. Mas na final, vencida pelo Liverpool, o brasileiro começou como reserva. E isso gerou muitas reclamações entre os torcedores. Galera, e não paramos por aí não. O Flamengo fez uma consulta pelo um lateral esquerdo chileno. Com a compra de Ayrton Lucas bem encaminhada e a renovação de Felipe Luiz, o Flamengo não prioriza a contratação do lateral esquerdo, mas em analisando a alternativa no mercado. E o segundo citado, né, que está em seu último ano de contrato, né, falo de Felipe Luiz, que pode se aposentar no final de 2003, né? O Flamengo está aí pensando em alternativas, né? O rubro-negro fez uma sondagem por Gabriel Suazo, do Colo-Colo. O chileno tem contrato até dezembro deste ano com a equipe, né? E não renovará, né? O Paulo Valente, jogador, também atua como meio campo e na ala esquerda. A informação da sondagem do Flamengo por Suazo é do site torcedores.com. Assim como o rubro-negro, Botafogo Internacional também teriam feito a sondagem, né? E o Fortaleza é outro clube interessado e que está tendo a sua proposta avaliada. Mas o mais próximo de contratar seria o Fluminense, né? O tricolor carioca teria feito uma proposta oficial para o lateral esquerdo, que via negociando com o Hertha Berlim da Alemanha. Mas os parâmetros financeiros não agradaram ao jogador e agora o Fluminense segue na liderança do negócio, com o Flamengo ali apenas monitorando o jogador, né? Galera, o importante é o Flamengo não tá perdendo nenhum jogador, né? Não tá vendendo ninguém, né? Tá tentando repatriar alguns jogadores, né? Renovar o contrato, né? O empréstimo, ou até tentar comprar ali o Ayrton Lucas, que estava emprestado. O Flamengo pretende comprar o passe. É um jogador novo ainda, é um grande jogador, né? Temos também
que torcer pelo bom recomeço ali de 2023 do nosso Bruno Henrique, que é o nosso grande jogador ali da Libertadores da América de 2019, né? Foi o melhor jogador sul-americano naquele ano ali, né? E temos que torcer que ele volte, com tudo, que ele possa brilhar nos gramados ali e mostrar ali algum tempo de grande futebol ainda, né? Temos também que torcer muito, muito, muito para que se recupere bem e consiga jogar o Rodrigo Caio, nosso grande zagueiro, nosso melhor zagueiro, que é um zagueiro que sempre esteve ali, né, na disputa pelos grandes títulos, né, e esse ano muito afastado por motivo de contusão, mas espero que o Rodrigo Caio se recupere aí e possa ser bem utilizado, jogar bastante jogos, né, principalmente jogos importantes, né, e possa ser poupado de alguns outros, né, porque jogos aqui não falta, competição aqui não falta, né? E ele pode ficar retirado de outras partidas que não tem importância, para ele ficar com um recondicionamento físico, né? E naqueles jogos mais precisos ali, botar ele para jogar, que a experiência dele vai ajudar bastante, assim como o Bruno Henrique também. Sabemos que os dois vão voltar aos poucos, mas que se recupere, e vamos ver também como vai se representar o Arrascaeta, que vinha de problemas físicos, né? Mas as duas últimas partidas que ele fez pela seleção uruguaia, né? Parece que o jogador está muito bem, né? Vamos ver também como é que volta o Everton Ribeiro da seleção brasileira. Vamos ter que resolver logo a situação, né, desse goleiro Rossi, que se apresenta, não se apresenta, a situação parece que é tão fácil, mas nunca se concretiza, né? Esse final de ano a gente vai ficar mais coberto por especulações do que por alguma coisa de fato, né? A partir de janeiro, né, que começa as coisas, né, que a maioria dos contratos que teria vigor até 31 de dezembro, se encerra, né? O Dorival saiu do Flamengo, ainda tem contrato até 31 de dezembro, não pode assinar com clube nenhum. Assim também como o Vitor Pereira, que se desligou do Corinthians, também não pode assinar ainda contrato nenhum com o Flamengo também, né? E espero mais uma vez que o Flamengo vá ao mercado e consiga contratar jogadores para aquelas situações que aqui a gente tem as carências no momento, né? Já que o Rodinei não vai ficar, né? Só temos o Varela, né? Acho que o Flamengo tem que contratar um bom lateral direito, né? Tem que tentar aí contratar de vez o Ayrton Lucas na lateral esquerda, mais um jogador ali para frente, para o meio campo. Temos a carência da reserva ali do Arrascaeta, não podemos ficar refém do Arrascaeta, temos que ter um jogador de qualidade ali para jogar tanto no lugar do Everton Ribeiro, como também no lugar do Arrascaeta, né? Se falam-se aí em Felipe Coutinho, é um jogador muito caro, dificilmente o Flamengo vai conseguir trazer o Felipe Coutinho, né? Falam também no Lucas, né? O Lucas que jogou aqui no São Paulo, né, onde foi campeão de tudo, mas também a contratação é muito complicada, estava quase certo a vinda do Gerson, mas eu acho que pela especulação que fez, pelo estardalhaço que fez o pai dele aqui no Rio de Janeiro, eu acho que a transação melou graças ao pai dele, né? E o Flamengo ficou aí sem trazer o Gerson, né? Espero que o Flamengo não perca jogador aí do meio campo, não perca jogadores importantes, né? Até porque o Flamengo não está com o Pires na mão, não precisa vender ninguém e tem um poderio financeiro para sair aí no mercado e contratar um bom goleiro para a reserva do Santos, que está no seu titular, ou pelo menos ter aquela briga ali, ficar uma sombra ali, que é muito bom, um jogador que tem uma sombra, né? Um jogador muito bom no banco de reserva, né? Para poder o titular estar sempre rendendo. Temos aí nessa continuidade aí do Léo Pereira, né? Que para mim foi uma zebra tremenda, né? Foi um jogador que cresceu muito, muito, muito com o Dorival Júnior, e vários jogadores cresceram muito com o Dorival Júnior, né? E o Léo Pereira foi um deles, né? Temos jogadores aí importantes no sistema defensivo, temos que contratar um lateral direito, firmar com o esquerdo, um reserva imediato para o Arrascaeta, mais um atacante, né? E isso aí o Flamengo vai se formando. Espero que o Flamengo entre com tudo para ganhar o Campeonato Carioca, que é um campeonato falido, que é um campeonato fraco, que ninguém dá importância, mas é um campeonato sim que se acerta um time para o resto de uma temporada e até que derruba treinadores sim. Espero que o Flamengo entre com tudo e que dê importância a esse Campeonato Carioca, né? Dê importância a esses títulos que o Flamengo vai decidir agora, um com o Palmeiras, outro com o Del Valle, que o Flamengo consiga ganhar esse campeonato para dar moral para o resto do ano todo, né? Ganhando títulos, né, dando a moral, é muito positivo isso aí. O elenco está sempre por cima, né, tá sempre ganhando um título, está sempre disputando. Espero que o Flamengo consiga, né,
fazer um esquema para que esteja sempre afunilando em todos os títulos, em todas as competições, esteja disputando para vencer e não despreze nenhuma competição, né? Como o Flamengo desprezou o Campeonato Brasileiro desse ano, porque vinha funilando na Copa do Brasil, na Libertadores da América, no qual ele ganhou as duas competições. Espero que o Flamengo consiga dividir tudo e consiga disputar todas as competições no mais alto possível e, se puder, ganhar a maior quantidade de título possível. O Flamengo teve um ano, né? Um ano grandioso, né? O elenco que o Flamengo tem, né? As finanças estão tudo em dia, o salário está tudo em dia. O Flamengo é um clube bem estruturado, né? Deve estar aí entre os grandes clubes europeus aí, com certeza deve estar entre os 50 maiores clubes europeus, deve estar na frente de muita gente. O Flamengo é o clube rico mais pobre na Europa. O Flamengo está na frente de muita gente. O Bandeira, graças ao Bandeira, começou o trabalho lá atrás e a continuidade do Landim agora. É isso que eu tinha que dizer aqui agora sobre o Flamengo, galera, nesse finalzinho de ano e esse início promissor de 2023, que tudo corra de maneira satisfatória, né, que o Flamengo consiga aí montar mais um belíssimo time para que consiga disputar todas as competições com a pretensão de vencer, montando um bom time dentro de campo e com jogadores capazes na reserva, substituindo na iminência de algum titular sair por contusão, convocado, se machucar ou alguma coisa assim. Né? Não podemos ficar refém de jogadores titulares como o Gabigol, como o Pedro, como a Arrascaeta, e como outros aí que tem uma posição fixa, que não tem um reserva, Davi Luiz, são titulares absolutos, não tem um reserva à altura para suprir as suas ausências. Né? Espero que o Flamengo tenha um time forte dentro de campo e tenha um banco de reserva forte também. Uma equipe que tenha um conjunto, que tenha um plantel para disputar com a pretensão de vencer, ou pelo menos no patamar de estar lá disputando, brigando para ser campeão em todas as competições, galera. E para fechar, né? As notícias devem falar que o Mengão, sem querer desgaste com o Palmeiras, acompanha com atenção a novela por renovação de Dudu com o clube. Entende que o rival paulista não facilita as coisas, mas o jogador agrada bastante ao comando do futebol rubro-negro, né? Com o contrato a vencer em dezembro de 2023, Dudu e Palmeiras ainda não chegaram ao denominador comum sobre se mantém ou não um casamento repleto de realizações. À distância, o Flamengo aparece como pretendente. O rubro-negro não fez proposta e não deseja criar qualquer desgaste com o Palmeiras, mas entende que caso o rival não consiga chegar aos termos pedidos pelo atacante de 30 anos e seu staff, o jogador desse classe não pode ser ignorado, né? Ele é muito bem avaliado pelo departamento de futebol e interessa, né? Vale lembrar que com o contrato até vale a 31 de dezembro de 2023, Dudu pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho. Campeão de praticamente tudo pelo Palmeiras, Dudu é visto pelo Flamengo como um jogador de mais alto nível dentro do futebol nacional. E além disso, faz praticamente todas as funções no setor ofensivo. Segundo a apuração do GE, Dudu e Palmeiras discutem um contrato válido até o fim de 2025. E o discurso do atual campeão brasileiro é de que havia um acerto para que a renovação fosse automática, né? Caso o atacante atuasse em 50% das partidas, né? E além de acordo sobre salário, bônus, luvas e tempo de contrato. Pessoas próximas ao jogador reclamam da mudança nos termos, inclusive a quantidade de partidas para a prorrogação até 2026. Caso Pedro, no ano passado, que foi o Palmeiras que monitorou a situação do jogador do Flamengo, e ciente que Pedro estava insatisfeito na Gávea, procurou o staff do atleta e posteriormente acionou com uma proposta os rubro-negros, nem cogitaram e analisaram. Apesar do Flamengo nunca ter mostrado interesse em negociar Pedro ao Palmeiras, fez duas propostas ao Flamengo, a última delas no valor de 110 milhões e com a possibilidade de inclusão de 2 jogadores. Não houve negócio, diferentemente de Dudu. Pedro não estava em fim de contrato no momento da oferta e o vínculo atual do centroavante assinado em janeiro de 2021 é válido até dezembro de 2025, galera. Ufa! Vamos ficando por aqui nessa enxurrada de notícias do nosso Mengão, né? Espero que vocês tenham gostado dessas matérias, né? Peço a vocês que cheguem amassando o dedão no like, aquele like de confiança e compartilhando em todas as nossas redes sociais, recomendando o canal Sempre Fla aos amigos e familiares. E também não se esqueça de acionar o sininho das notificações, que é muito importante, porque toda vez que postarmos um vídeo, conteúdo aqui no canal, você será notificado na horinha. Galera, comente nos vídeos
vídeo e ajude o nosso canal a ter visibilidade e ser notado pelo YouTube de forma satisfatória ao canal, buscando um melhor reconhecimento, né, em geral. E também vou aproveitar e agradecer a todos vocês pela meta batida dia 4 de dezembro. A meta era chegar aos 1.500 inscritos dia 5 de dezembro. E com o canal completando o seu primeiro ano de existência, e conseguimos bater um dia antes. Agradeço a todos, a Deus em primeiro lugar e em segundo meu amigo e irmão aqui do canal Levi, que podemos sim passar por chuvas ou trovoadas, que sabemos que a vida não é só um mar de rosas, e temos a paciência, a compreensão e a maturidade, e por fim, a mais pura e fiel das amizades. Estamos aqui um pelo outro, um precisando de um apoio, de força, de palavras que nos encorajam e nos levantam a nossa cabeça e nos faz andar para frente e continuar com o nosso propósito aqui no canal. Agradeço a minha soberana esposa Aline pelo apoio, a força, a atenção e o carinho com o nosso trabalho. A minha filha princesinha Giovana, sempre comigo dando seu espetáculo, e também com meus amados filhos Stephanie, a minha musa, influência digital, e o meu príncipe Márcio, meu filho lindão, né? Todos que me ajudaram e me ajudam a repercutir o meu canal, e sou grato por tudo. E também, é claro, não podia deixar vocês, os 1.500 inscritos aqui do canal, e peço desculpa pelas nossas falhas, pelos nossos erros, e fiquem com a gente, acompanhe o nosso crescimento, nossa evolução, e nos ajude a voar cada vez mais alto e melhor. Como sempre falei, chegamos aqui por 3 motivos: carisma, dedicação, e por vocês, os nossos inscritos, e que confiaram e continuam confiando em nosso potencial e capacidade de falar da forma fácil, correta e transparente do nosso Clube de Regatas Flamengo. Um enorme beijo no coração de todos vocês e parabéns para o nosso canal. Estamos sim no começo de janeiro com a pretensão de chegar a 1.600 inscritos, e na esperança de coisas novas e boas vem por aí. E eu me despeço mais uma vez e humildemente deixo aqui um beijo enorme no coração de todos vocês. E como eu sempre falo, isso aqui, ó, isso aqui é sempre Fla, galera. Valeu!